Então, o nosso tema é sobre trombose do seio dural. Então, o que é a trombose do seio dural? Ela é relativamente incomum e resulta de um trombo que obstrui os seios venosos durais. Sendo que esses seios venosos durais, eles são canais venosos que estão presentes entre as camadas da dura mater e o osso. E esse seio venoso, ele é importante porque ele irriga o líquor do espaço subaracnoide através das granulações aracnoides, além de receberem sangue das vias internas e externas do cérebro. Então, as consequências da trombose do seio dural é o seguinte: redução da absorção do líquor, né, por causa da presença do trombo, gerando o aumento da pressão intracraniana e também aumento da pressão venosa. Nessa primeira imagem aqui, mostra uma ressonância em que tem uma região de hiperdensidade, essa região parietal esquerda, e aqui também mostra uma angiografia em que também tem uma obstrução desses seios durais. Então, anatomia seccional. Qual que é a importância? Para saber a importância, você precisa saber o que é a anatomia seccional na tomografia de crânio, que ela corresponde a cortes bidimensionais, axiais, né, de estruturas anatômicas do corpo, permitindo uma melhor percepção dessas estruturas anatômicas. Consequentemente, isso auxilia em diagnósticos mais precisos, planejamento terapêutico e intervenções guiadas radiologicamente. Então, um desses cortes é o corte semioval, em que a gente consegue observar os hemisférios cerebrais, a fissura interhemisférica, a substância cinzenta, que ela é mais clara e ela é mais cortical, e a substância branca, que ela é mais escura por causa do maior teor de gordura. Essa segunda imagem aqui, esse segundo corte, é o corte dos ventrículos laterais. Então, aqui tem uma correlação, né, com o desenho, com o esquema. Então, a gente consegue observar aqui os ventrículos laterais, que estão nessa região aqui. E a gente tem que observar se eles estão aumentados ou se eles estão diminuídos e se eles estão simétricos. Por exemplo, se um desses ventrículos estiverem aumentados ou diminuídos, a gente pode comparar com os giros daquele lado, para ver se realmente tem alguma alteração ou não. Então, aqui a gente tem o corte do terceiro ventrículo, núcleos da base e cisterna cerebelar superior. Então, a gente consegue observar aqui as regiões de núcleos da base, que eles estão mais clarinhos, porque eles são formados por substância cinzenta. Então, a gente também consegue observar, comparando aqui, a cisterna cerebelar superior, que ela é escura, porque ela tem a presença de líquor. Aqui a glândula pineal, que está clarinha, porque ela é uma estrutura calcificada. E aqui a região do terceiro ventrículo. Nesse outro corte aqui, a gente consegue observar o corte do terceiro ventrículo, núcleos da base e cisterna do platô quadrigeminal. Então, essa cisterna do platô quadrigeminal, ele é em formato de sorriso. Aqui eu consigo observar também o terceiro ventrículo. Aqui também é possível observar os núcleos da base, aqui o cerebelo, o tentório e também é possível observar aqui a fissura de Sylvius. Aí a gente tem o corte do mesencéfalo e a cisterna interpendicular. Então, aqui é possível observar a cisterna interpendicular, a região do mesencéfalo. Aqui tem o corte da cisterna supracelar. Então, nessa cisterna supracelar, que fica a região do polígono de Willis, que fica localizado no polígono de Willis, né? Então, se tiver algum rompimento de aneurisma, provavelmente essa vai ser uma das primeiras regiões afetadas. E aqui a gente também consegue observar o quarto ventrículo, os lóbulos temporais. Aí a gente tem aqui o corte da célula túrcica. Então, a gente consegue observar aqui o dorso da célula. E é nessa célula túrcica que está presente o hipotálamo. Mas a gente também pode observar o quarto ventrículo, os lóbulos temporais. E aqui, por último, o corte da junção ponte-medula. Então, aqui tem a junção ponte-medula. Além disso, a gente pode observar também o osso petroso e as órbitas aqui nessa região, as órbitas. Vou falar de um caso clínico de trombose do seio dural. Paciente de 23 anos, sexo feminino, transferida para a UTI 3 dias após ser admitida no hospital por rebaixamento do nível de consciência sem etiologia definida. Ao exame físico, ela se apresentava comatosa e a escala de coma de Glasgow era igual a 3 sem uso de sedação. As pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes, sem resposta motora e sob ventilação mecânica. Foi realizado exames de tomografia computadorizada do crânio, ressonância magnética e angiografia. Na TC, mostrou-se uma hiperdensidade do seio sagital superior e transverso direito e hiperdensidade da tórcula, sugerindo um diagnóstico de trombose venosa cerebral. Aqui estão as imagens 1A e 1B dessa TC. Já a ressonância magnética, ela confirmou a presença do trombo no seio sagital superior e seio reto, tendo mostrado também uma imagem compatível com infarto venoso em hemisfério cerebral esquerdo. A ressonância é a imagem 1C e 1D, aqui mostradas. Já na angiografia digital, a angiografia digital mostrou uma extensa trombose venosa cerebral, que acomete o seio sagital superior e inferior, a tórcula e seios transversos, além de acometer também o fluxo venoso por veias anastomóticas inferiores com drenagem pela via labé. Aqui na imagem 2A e 2B,
A gente vê aqui o trombo, que a angiografia digital conseguiu mostrar. E essa imagem aqui é essa paciente, 6 meses após o diagnóstico, e mostrando que ela não teve sequelas neurológicas, porque ela foi tratada a tempo e os exames foram pedidos a tempo. Algumas considerações sobre o caso. O que a gente tira dele? Que a tomografia ela é o primeiro exame feito para o diagnóstico inicial de trombose venosa cerebral, porém, em apenas 30% dos casos que ela apresenta alteração. Portanto, ela tem baixa sensibilidade para TVC. Mas, no caso apresentado, a DC mostrou a hiperdensidade dos seios venosos, levantando, então, as suspeitas quanto à trombose venosa, o que motivou o médico a pedir o estudo, a pedir a ressonância magnética, tendo papel no diagnóstico final. Já a ressonância magnética, ela permite observar com mais detalhes os trombos e as alterações do parênquima. E nesse caso, ela confirmou o diagnóstico de trombose venosa cerebral, pois ela mostrou as áreas de infarto venoso acometidas por essa trombose. E a angiografia cerebral, anteriormente, ela era o gold standard no diagnóstico de trombose do seio dural. Porém, ela é um exame muito invasivo e a interpretação ela é dificultada pela existência de muitas variantes anatômicas. Então, considera-se a ressonância magnética como o exame mais sensível nesse caso. No caso descrito, a angiografia cerebral ela foi sim muito importante para o estudo do fluxo venoso e da presença de trombofilias. Aqui está a referência bibliográfica do nosso caso.